Programa livre para todos os públicos. Olá! Mobilidade urbana, arquitetura e revitalização da cidade a gente tem por aqui. Fique ligado que o programa Urbanidade está começando. A revitalização de espaços na cidade traz mudanças na paisagem e também no uso desses espaços. No programa Urbanidade de hoje, nós vamos mostrar como o Farol do Titanzinho em Fortaleza é um marco para os moradores daquele bairro. Vamos receber também o arquiteto Jober Pinto para falar sobre paisagem cultural. E para começar, você já ouviu falar em parapés? Não sabe o que é isso? Bom, se você é ciclista, vai adorar. E quem conta essa história direitinho é a Ayane. Não sei, alguma coisa com parapeito, parapente, não sei. Já, mas eu não lembro o que é parapés. Bom, se for levar em consideração pelo nome, parapés, eu acho que é alguma coisa referente ao pé que você tem que chegar e parar. Você acertou. Pela lógica. Pronto, tá aqui, acabou o mistério. Esse é o famoso parapé, uma estrutura simples, mas que pode dar todo o conforto para o ciclista naquela hora de dar a paradinha. Então ela tem mais ou menos 1,5 metro de altura por 1 de largura. Você deve ter percebido que o número de ciclistas pela cidade só aumenta, né? A bike, para muita gente, é uma opção ou, por muitas vezes, o único meio de se locomover pela cidade. Pensando nessas pessoas que dependem da magrela, Fortaleza vem se adaptando e dando um pouco mais de conforto e segurança para essa galera. Os parapés são elementos para os ciclistas, de apoio aos ciclistas nos semáforos que a Prefeitura de Fortaleza vem implantando ao longo de toda a cidade. São 20 suportes já implantados, então, ao chegar no semáforo, o ciclista na ciclovia ou ciclofaixa consegue apoiar o pé ou a mão ao parar no semáforo vermelho, por exemplo. Esses suportes vêm sendo implantados com apoio internacional, é uma parceria, não está saindo nenhum custo para a Prefeitura. Essa parceria com a OMS e o Instituto Bloomberg vem financiando a implantação desses elementos. Quais são os critérios para a escolha desses 20 locais, né, que vão ser implantados os parapés? Esses 20 locais que já receberam os parapés, eles foram escolhidos de acordo com a largura da ciclofaixa, de acordo com o movimento de ciclistas na ciclofaixa ou ciclovia, com o espaço suficiente para que fossem implantados e também de uma forma que atendesse todas as regiões da cidade. Então foi feito dessa forma. Tem a possibilidade, Gustavo, de serem implantados mais parapés? A gente plantou esses 20 parapés como uma experiência piloto e vai ser expandido. A gente está avaliando, monitorando como está sendo a percepção e o uso das pessoas e sendo aprovado a gente vai expandir para outras áreas da cidade. Para entender na prática o uso do parapé, bora dar um rolê de bike com o Ayrton. Ele é músico, utiliza bastante as ciclovias da cidade e nada melhor que alguém que vive a rotina das pedaladas para conversar com a gente, né? Acho que desde cedo a bicicleta é um divertimento, é uma coisa prazerosa para mim. Quando eu fiquei adulto, eu percebi que era um meio bem gostoso e tal, e rápido também, prático de se locomover. Aí você aboliu o carro ou você usa os dois? Como é que você faz? Não aboli o carro, eu tenho um carro, eu ando ainda bastante de carro, queria andar menos. Mas diariamente eu prefiro usar a bicicleta para ir ao trabalho, enfim, coisas que eu posso resolver rápido e mais ou menos perto eu vou de bike. O que mais você faz de bike pela cidade? Eu vou ao supermercado, vou visitar um amigo, vou pegar, deixar alguma coisa. Se eu não precisar carregar muito peso e se não for tão longe, eu prefiro ir de bike. Você tem feito o uso dos parapés? O que você achou do novo equipamento? Eu fiz uso do parapé sim, estou me acostumando ainda, acho que todo ciclista está se acostumando com essa novidade, embora seja uma coisa importante, né? Ajuda ali, é um acessório importante.
Ainda tem poucas cruzamentos que utilizam, mas acho que é sempre bem-vindo, é uma melhoria bem-vinda, assim, sem dúvida. O que você acha desse olhar, né, que as cidades estão tendo para os ciclistas, já que muita gente vai de casa para o trabalho de bike, né, retorna às suas casas de bike? O que você acha desse olhar de conforto, enfim, para os ciclistas? Eu acho importantíssimo, eu acho transformador, porque, enfim, você criando condições, né, criando meios desse deslocamento, né, desse veículo estar nas ruas, é convidativo, incentiva as pessoas, então tem a ver com a segurança também do ciclista. Então eu acho todas essas melhorias, eu acho bem-vindas, eu acho que a gente precisa sempre estar lutando por elas. E, enfim, claro que outras demandas são importantes também, né? O parapé, ele é importante, ele pode ser visto como capricho, porque ainda tem tanta coisa para ser feita, né? Melhorar a malha cicloviária é muito mais importante, ainda é muito mais urgente. Mas é claro que a gente recebe, né, com alegria essa aquisição, essa mudança. Como é que você imagina? Eu desejo que tenham muitos mais ciclistas, que dobre, quadruplique o número de ciclistas e que as vias fiquem mais equilibradas em termos de ciclista, carros, motociclistas, enfim. Eu espero que essas mudanças avancem e essas melhorias cheguem cada vez mais. Como você disse, o parapé ele é apenas um detalhe importante de conforto, mas um detalhe, né? Você acha que esses detalhes, esse olhar, ele chama o ciclista, ele é convidativo, ele convida as pessoas para estarem nas ruas, para ocuparem os espaços e para andar de bike? Sim, sem dúvida. Ele é muito convidativo, principalmente até para quem ainda anda pouco ou quase não anda de bicicleta, ele vê ali mais um equipamento que vai deixá-lo mais seguro, vai dar mais assistência naquele momento ali que você para no sinal, fica ali um pouco tenso, tem aquele equipamento que você pode se apoiar, enfim, colocar o pé, enfim, é muito bem-vinda essa melhoria. O arquiteto Jober Pinto é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo, Jober. Para começar, a gente quer saber o que é paisagem cultural. Conta pra gente. Olha, para a gente entender paisagem cultural, é preciso entender as várias categorias de patrimônio. Então a gente tem o patrimônio natural, material e imaterial. Patrimônio natural são as reservas e as paisagens naturais que nós temos. Aqui no Brasil nós temos algumas, inclusive, declaradas pela Unesco. As Cataratas do Iguaçu, o Pantanal Mato Grossense, né? Todas essas são patrimônios naturais. O patrimônio material é o patrimônio construído, o patrimônio edificado. Então são os sobrados, os edifícios, as igrejas, os mosteiros. E o patrimônio imaterial são as manifestações intangíveis. Então são as festas, as manifestações religiosas, as músicas. Aqui no Brasil nós temos o frevo como patrimônio cultural, o queijo da canastra, né? Então, essas são categorias de patrimônio. A paisagem cultural, ela engloba todas elas. Então, é a forma mais atual, é a forma mais contemporânea de se entender o patrimônio. A paisagem cultural, ela envolve todos esses elementos num único conceito. Então, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, o Rio de Janeiro, que em 2012 foi reconhecida pela Unesco como patrimônio, como paisagem cultural urbana, né? E por quê? Porque o Rio ele tem aquela paisagem natural fantástica, não é? Da Baía de Guanabara, o Morro do Corcovado, o Pão de Açúcar, a Floresta da Tijuca, né? Nós temos um conjunto arquitetônico também fantástico, com os projetos do Burle Marx, do Rei Dio, o Museu de Arte Moderna, o Aterro do Flamengo. E nós temos as manifestações imateriais, o samba, a bossa nova, né? Aqueles happy hour no barzinho no fim de tarde. Então, esse conjunto é que faz do Rio de Janeiro uma paisagem cultural. Aqui no Ceará nós temos um exemplo que, embora não seja reconhecido pela Unesco, é também uma paisagem cultural, porque não só o patrimônio reconhecido é patrimônio, né? Então, mesmo as coisas que não são declaradas patrimônio, elas podem ter essa característica. E aqui nós temos um exemplo fantástico, que é o nosso Cariri, né? No Cariri a gente tem o Geoparque do Araripe, que é
tem uma riqueza geológica, paleontológica fantástica, né? Reconhecida inclusive pela Unesco. Nós temos manifestações intangíveis como as romarias de Padre Cícero, não é? A romaria da Nossa Senhora das Dores, as bandas de pífano, o reizado, a poesia do Patativa do Assaré, né? E nós temos o patrimônio material, que são as igrejas, o horto. Então o Cariri é um patrimônio cultural, uma paisagem cultural nossa aqui do Ceará. Olha, a relação entre a arquitetura contemporânea e a arquitetura antiga é uma das coisas mais estimulantes que tem no projeto arquitetônico, né? Uma coisa é você desenvolver o projeto num terreno vazio, sem nenhum tipo de referência. Outra coisa é você projetar a partir de algo que já está construído e algo que, ao longo do tempo, terminou adquirindo um certo valor para as pessoas. Um valor que pode ser afetivo, histórico, arquitetônico, né? Então, essa relação entre o novo e o velho, ela é uma relação muito estimulante. E como ela pode se dar da melhor forma? Quando há um respeito entre as duas, né? Então, o interessante não é nem que a arquitetura antiga termine assumindo um caráter quase sagrado que você não pode nem tocar, e aí a arquitetura contemporânea fica meio apagada ali, e às vezes até usando estratégias de imitação de tempos antigos que nem existem mais, né, como projeto. E nem o extremo oposto, que é a arquitetura contemporânea se colocando como um contraste radical pelo antigo, que termina apagando essa linguagem pré-existente. Então o ideal é quando a arquitetura contemporânea e a arquitetura antiga dialogam em pé de igualdade. O projeto contemporâneo com as marcas do seu tempo, né, do nosso tempo, do século XXI, e o projeto antigo se colocando ali com toda essa carga cultural, essas camadas históricas que ele foi adquirindo ao longo do tempo. Inclusive, não só pensar em projetos contemporâneos, mas na reciclagem de edifícios antigos, né? A reciclagem não só é possível, mas ela é necessária. Ela é necessária tanto do ponto de vista do patrimônio, né? Porque um uso adequado, um uso coerente com a estrutura desse edifício é a melhor forma de se proteger esse edifício, de se preservar. Às vezes a gente acha que o melhor é fazer um restauro, recuperar a alvenaria, a pintura do prédio, né? E que isso vai deixar ele novo de novo para sempre. Não. A melhor forma de se conservar o edifício é através de usos adequados para ele, que permitam com que ele continue vivo, né? Ativo. Isso do ponto de vista do patrimônio, mas a gente pode pensar em reciclagem também do ponto de vista de construções já existentes que não necessariamente tenham um caráter patrimonial. Se a gente pensar em Fortaleza, segundo dados recentes, nós temos um déficit habitacional de cerca de 130 mil moradias. E nós temos por volta de 166 mil imóveis vazios, abandonados ou subutilizados, né? Então, será que não seria mais interessante, ao invés de tentarmos construir 130 mil novos edifícios, né? Onde que eles vão ser feitos? Em que lugar da cidade? Qual o impacto disso, da construção, impacto ambiental, financeiro? Será que não seria mais interessante reciclar esses imóveis já existentes, né? Com o ganho de resolver o problema habitacional real e de quebra, recuperar ou estimular áreas da cidade. Grande parte desses imóveis eles estão localizados aqui no centro de Fortaleza. Chegou a hora do intervalo. No próximo bloco, vamos até o Titanzinho e o seu emblemático farol. O programa Urbanidade volta já já. O farol do Titanzinho é muito importante para a nossa cidade, mas muito mais para a comunidade que vive ali. Eu mesma fui lá conhecer. Olha só. O farol do Titanzinho é um personagem na história de Fortaleza. Construído em meados do século XIX, ele iluminou durante anos a enseada do Mucuripe e norteou embarcações. Era os olhos do mar, como na música Terral do Ednardo. Hoje, sinaliza o abandono da comunidade à sua volta. A Kátia e o Dudé são moradores conhecidos do Cais do Porto. Eles são amigos de infância e lembram com muito saudosismo das brincadeiras em volta do farol. Eles me levaram para conhecer a comunidade de perto e contaram que há cerca de 3 anos criaram a Comissão Titã, um grupo de moradores que estão se organizando em busca de melhorias, entre elas a revitalização do farol. Kátia, a gente está aqui para conhecer a história da comunidade aqui do Titanzinho. E aí, a partir da tua história, né, são tantas histórias aqui,
Você é uma dessas histórias. Fala pra gente a tua relação com esse lugar e inclusive com o farol. A relação é de vida, né? De longa vida, né? De infância, de viver bem, de se sentir bem no lugar que a gente vive desde a infância. Como era aqui antes, assim, nesse período de infância? Eu brincava muito no Farol Velho e na praia, né? Sempre, como eu digo, eu sempre perdia chinelo na praia e brincava de castelo lá no Farol Velho. Era muito bom, escarteando. Isso, eu descia. Ali era limpo, era branquinha a areia, a gente descia, tinha uma facilidade enorme. Inclusive brincávamos de Castelo é Meu e Piratas. A gente fazia muito essa volta de quem estava na praia era o pirata e quem estava lá era o castelo. A minha relação com aquele farol desde criança, eu tirava o tempo para brincar, escorregar na areia com carretilhas. Eu dormia ali final de tarde, pegando aquela brisazinha, olhando para o mar, aquela coisa toda. Eu dormia ali com a galera, batia um papo legal, chegava à noitinha. A gente ficava às vezes escorregando nas escadas, que tinha uns corrimão lá que a gente usava como escorregador. Era legal a diversão. Massa. E hoje como é que tá? Hoje a gente se encontra com ele lá em estado difícil, né? Caindo aos pedaços. Fica difícil a gente estar lá, pode cair algum pedaço daquele concreto, machucar alguém, então a gente não fica muito perto dele lá mais. Hoje está abandonado, né? É um descaso da prefeitura, a gente está sempre pedindo para que tenha a revitalização, para que tenha uma obra para deixar aquilo vivo novamente, e não acontece. Da mesma forma está a comunidade. Quais são as demandas da comunidade? Bom, as demandas da comunidade é fazer intervenção no local, a gente faz limpezas, né? Fazemos sarau e tem muitas outras coisas, né? Só que por conta da pandemia a gente parou, mas estávamos sempre fazendo isso, fazendo a limpeza, né? Evitando que tivesse o lixo, que o mato crescesse, fazíamos pinturas com grafites, com outros profissionais, não só daqui, mas também de outros lugares. A gente está lutando pela revitalização, a gente já procurou a prefeitura, já procurou várias pessoas, tentando achar alguém que tome conta daquilo ali, né? Que cuide daquilo ali, né? O Farol do Titanzinho é uma das edificações mais antigas de Fortaleza. Ele foi desativado em 1957 e tombado como patrimônio histórico em 1983. Sem reformas há pelo menos 40 anos, corre o risco de desmoronar. A revitalização se faz necessária tanto pela preservação da memória do Ceará, como para resgatar novas histórias que se formam agora com a comunidade do Titanzinho. A revitalização daquele farol seria importante porque ali é um patrimônio que é muito conhecido, tá entendendo? Principalmente a gente está ali, a gente tem uma história dele, ele tem uma história da nossa comunidade, as pessoas que vêm visitar ele visitam a comunidade também. Eu acho interessante para nós ali. A gente não pode perder aquele monumento. E atrai gente também? Sim, atrai. A gente tem até projetos para lá, como se caso ele restaurasse, a gente ia montar um café lá, tá entendendo? Para atender as pessoas de fora, aquela coisa toda. Como é que vocês se organizam para trazer melhoria para vocês? Nós fazemos reuniões, geralmente às quintas-feiras. Por conta da pandemia foi parado, mas estamos voltando novamente, né? Estamos querendo fazer um plano, estamos nos organizando para fazer um plano popular, para que a gente mostre o que é que realmente precisa a comunidade. Sim, a Comissão Titã ela surgiu através da Associação de Moradores de Titanzinho, que veio com uma equipe aí de moradores e uma galera da UFC, da Unifor, veio uma galera do LEAB também apoiando nós. E veio falando da remoção aqui sobre o Titanzinho, que nós não estávamos cientes, tá entendendo? Aí quando a gente foi abrir os olhos e vamos entender o que era que estava acontecendo, a gente foi lutar. Então a gente tinha que lutar, mas tinha que ter uma união de todos. A gente formou uma comissão Titã para todos lutarem junto. A gente ia perder esse lar aqui, tá entendendo? Ia perder esse lar, ia perder esse paraíso, ia perder tudo. Ia para cima do morro, que é onde eles construíram os apartamentos, que não é o nosso lar ali.
Aqui a gente vive da nossa forma, assim, ajudando o outro, do mar, tá entendendo? Principalmente do mar, pestinho. Então a gente ia perder isso, tá? Então a gente foi pra luta, tá entendendo? A gente fizemos reuniões com a comunidade, a gente foi ao Ministério Público e tal. A gente fizemos oficinas, cartazes, faixas, fizemos muita coisa para a gente não perder esse lar da gente. Conta das ações de vocês. Tinha muita festa no farol? Pronto, no farol a gente chegou a pintar o entorno dele, limpamos, cortamos os matos, tiramos vários lixos de lá. Fizemos eventos com bandas de reggae, com bandas de pagode. A gente comunicou a comunidade para fazer alguns eventos assim, fazer barraquinhas para vender bebida, vender churrasco, pastel, e aí estava dando certo. Por conta da pandemia a gente parou. Estava sendo tudo organizado, tinha segurança lá, a polícia estava lá, não tinha bagunça de ninguém, e outra que a comunidade sempre se respeitam. E assim estava indo certo. Dependeu, agora a pandemia chegou e tivemos que parar. E aqui poderia ter muito mais renda, né? Se a prefeitura, o poder público, ele olhássemos para nós, para que a gente formasse, né? Mostrássemos. O Farol Velho a gente tem uma intenção de que, se ele for revitalizado, colocar pessoas para trabalhar no local, porque aqui não tem só o surf, mas também tem pessoas que fazem crochê, né? Tem pessoas que têm a pesca. A pesca aqui é muito rica, apesar de estar esquecida, mas além de ser muito rica e trazida artesanalmente, ela ainda é mais barata do que outros locais. Aqui no Titanzinho, o surf é muito importante porque é uma área muito conhecida mundial através de Fábio Silva, Tita Tavares, Pablo Paulino, Lucinho Lima. Essa galera tudo fez o Titanzinho crescer, mundo afora aí, tá entendendo? Então o farol também ele é conhecido no mundo afora por causa que é um patrimônio que até na bandeira do Ceará ele tá, isso aí, né? Pois é, então é uma história, né? E nós desde criança que a gente vive junto com esse farol. E a nossa comunidade está sofrendo junto com o farol, tá entendendo? Esquecida junto com ele, por isso que a gente está nessa luta. Tá certinho, tem que continuar lutando. É verdade, a gente estamos sempre lutando e graças a Deus está dando certo, né? A união, as festas que a gente fazia no farol, a gente contratava um amigo nosso, Marquinhos Tiolado, um DJ de reggae, e a gente reuniu a comunidade para fazer umas barraquinhas, vender umas bebidas, um churrasco, pastel. Tava dando certo, todo mundo ganhava o seu dinheirinho e tal. No final da festa a gente recolhia R$5 de cada barraquinha, pagava uma galera da nossa área também para limpar o local lá, para não deixar a lixeira. Então, se tava dando certo, dependendo da pandemia, aí acabou tudo, por enquanto, né? Mas a gente vai continuar. Por isso que também o farol, a revitalização dele tem um papel importante também no fortalecimento de vocês, né, da comunidade. Porque o farol, se revitalizando o farol, com certeza a nossa comunidade, ela também deve ser revitalizada, tá entendendo? Porque isso aí, nós somos o vizinho, né, o farol e a comunidade. Tá todo mundo vizinho aqui, um perto do outro. E nós cuidamos pelo farol e nós cuidamos pela comunidade. Agora vamos voltar a fazer contato com o arquiteto Jober Pinto. Jober, a gente acabou de mostrar a importância do Farol do Titanzinho para aquela comunidade. Fala pra gente sobre a importância também de revitalizar esses espaços. Bom, e por que a gente vê tantas casas e prédios e imóveis antigos sendo demolidos, né, nas nossas cidades? Eu acredito que é falta de uma visão do potencial desses imóveis, né? A demolição, inclusive essa foi uma das razões, um dos comentários da mais recente premiada com o Prêmio Pritzker de Arquitetura, que é o que corresponde ao Prêmio Nobel na área da arquitetura, né? Ela ganhou o prêmio por ser um escritório que se notabiliza por reciclagens de edifícios. Ela evita a demolição ao máximo, porque ela diz que demolição é um sem sentido, né? O gasto energético, o gasto econômico, o impacto ambiental que uma demolição implica, sem falar que ela apaga, no caso de edifícios históricos, camadas históricas de memórias, de afetos, de
de marcos na paisagem que levaram anos para se consolidar, né? Então eu acredito que falta essa visão do potencial desses imóveis de serem reciclados e ressignificados, e essa falta de uma maior valorização do patrimônio como memória coletiva. É possível então conciliar patrimônio e desenvolvimento urbano? Porque a partir do que a gente está falando, parece que o patrimônio é um empecilho que você precisa demolir os prédios para a gente construir o novo, né? E aqui na nossa cidade, em Fortaleza, isso é algo muito forte na maioria das pessoas, né? É como se a gente quisesse um novo sempre. A gente precisa apagar e construir algo novo, né? E hoje em dia é quase consensual, né, a importância do meio ambiente para as empresas, para os governos, né? Demolir uma árvore, desmatar uma árvore, gera um impacto enorme, e nenhuma empresa quer ser associada ao desmatamento, ao impacto ambiental. E, no entanto, a gente não tem essa mesma visão do meio ambiente construído. O patrimônio ele é parte do meio ambiente, inclusive dentro da mesma legislação meioambiental, né? Então, eu acredito que falta uma maior conscientização das pessoas. Isso levou muito tempo para ser desenvolvido no que diz respeito ao meio ambiente, né, a vegetação, a natureza, e eu acredito que isso é uma disciplina que ainda está pendente no campo do patrimônio, né? Mas o patrimônio ele precisa ser entendido, ele não pode ser visto como um empecilho para o desenvolvimento, né? O patrimônio tem um potencial enorme de impulsar esse desenvolvimento através do turismo, através da economia criativa, através da indústria cultural, a indústria do entretenimento, né? O que falta talvez é uma visão mais clara desse potencial. A gente, inclusive, tem um exemplo muito interessante aqui em Fortaleza, que é um exemplo recente de discussão, né? Que é o caso do edifício São Pedro, aqui na praia de Iracema, né? Grande parte das pessoas, né, desejam a demolição daquele prédio para construir logo algo novo, né? Porque aquilo é um sem sentido. Mas se a gente talvez pensasse um outro caminho, né? Vamos imaginar que somos um turista e eu posso me hospedar em Fortaleza, né? Eu posso me hospedar em qualquer hotel de Fortaleza. Eu vou ficar num hotel da nossa orla, que é exatamente igual a um hotel que eu vou encontrar em Boa Viagem, no Recife, em Natal, em Miami, ou eu gostaria de ficar no edifício São Pedro, que só tem em Fortaleza. Então, hoje em dia é muito importante nos negócios e nos serviços a experiência das pessoas. E os edifícios antigos, eles têm esse potencial de proporcionar experiências singulares. Então, o edifício São Pedro, nenhum cômodo dele é igual ao outro. Ao contrário dos hotéis que são padronizados, são modulares. Então eu poderia ter, nesse caso, habitações ou suítes singulares, que vão ter inclusive um valor agregado maior, o custo também, né, maior. Então, acho que falta uma visão do patrimônio, do potencial do patrimônio como impulsor do desenvolvimento. Bom, um lugar que eu tenho na minha memória afetiva é o percurso que eu fazia até a casa da minha avó. Então eu lembro com muito carinho, né, passando ali pela Pontes Vieira, que depois se transforma em 13 de Maio, cruzando o bairro de Fátima, atravessando o Benfica, até chegar na zona ali da Parquelândia, que é onde ela morava, né? Então veja que esse lugar, ele é na verdade uma paisagem, ele é um trajeto que é, como paisagem, dinâmico. Então isso é o que a gente está falando quando se refere a uma paisagem cultural ou a patrimônio, né? Esse lugar, que é essa paisagem que me remete a memórias afetivas, ele tem aspectos que são permanentes, como a escala do bairro, aquela atmosfera própria do bairro de Fátima, do bairro Benfica, e aspectos que são mutáveis, né? São os novos prédios que foram surgindo e tal. Mas é interessante na dinâmica da cidade que existam espaços que preservem ou que ajudem a preservar essa nossa memória, que é minha e que todos nós temos, né, dos espaços, e ao mesmo tempo permita as transformações e a evolução da cidade. O programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas nossos encontros continuam pela cidade ou na internet. Todos os episódios estão no canal do YouTube da TV Diário. Acesse lá e até a próxima!